Boa tarde a todos e todas. Eu tenho algumas questões locais para abordar, mais especificamente sobre essa primeira alteração na composição do governo, mas como eu disse na primeira sessão do mês de novembro, durante todo esse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, que tem no dia 20, mais especificamente, a data em que se memora essa temática do empoderamento racial no Brasil, eu vou abordar novamente esse assunto e utilizar um vídeo do movimento Quebrando o Tabu a respeito da questão do racismo estrutural. Por favor, TV Câmara. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou motivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7%
90% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. E dentre os dados que nós nos comprometemos a refletir durante esse mês de novembro, eu não poderia deixar de lamentar o que o governo Bolsonaro tem feito com a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares, que foi instituída pela Lei 7668, de 22 de agosto de 1988, ano da nossa Constituição. No artigo 1º da lei, vemos, aspas, promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. E na última semana, a Comissão de Direitos Humanos no Congresso chamou um debate para aprofundar essa reflexão acerca do que tem sido feito, ou melhor, do quanto se tem desconstruído o papel da Fundação Palmares, onde um dos atos mais agressivos com o movimento negro a nível nacional foi a decisão de Bolsonaro de colocar lá para presidi-la Sérgio Camargo, que é uma figura que tem sido exaustivamente criticada e combatida por todo o movimento a nível nacional, porque, na verdade, se colocou um capitão do mato para discutir a temática e a cultura racial no Brasil. E isso é muito lamentável. Não se combate isso tudo que o Quebrando o Tabu mostra nesse vídeo, muito bem feito, muito bem elaborado, que é o racismo estrutural, se esse racismo estrutural estiver sendo estudado, arquitetado e promovido dentro da própria estrutura de Estado. E a superação disso tem que ser um compromisso da sociedade. Não poderia deixar também, nesses minutos finais aqui, de refletir acerca da mudança da última semana na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não tenho nenhum grau de amizade, relação. Sempre que precisei criticar, o fiz aqui na tribuna. Aliás, eu até conversava aqui com alguns vereadores, antes de vir à tribuna, de que o Charles é um daqueles secretários que já estava podendo pedir música no Fantástico, né? Porque teve vários episódios em torno da atuação dele, da personalidade dele, enfim. Algumas coisas se sabe que é fato, outras ficou no disque-disque. Porém, só para memorar aqui 3 delas, num dos momentos mais graves da pandemia, ele foi acusado de participar de casamento em Piratininga, num outro momento de promover festa junina na secretaria, em pleno momento de agravamento da pandemia. Agora, recentemente, inclusive, eu fiz um artigo 18 para indagar quanto a essas férias fora de hora. Mas o que me estranha, eu não estou aqui defendendo o Charles, não, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe, vereador Meira? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu tenho uma necessidade de entender as coisas, que a postura do governo foi defender sempre. Aliás, apanhou pra caramba. De vários segmentos da imprensa, mas sempre defendeu. E o manteve lá. Nos 2 primeiros episódios, agora inclusive justificou para mim que as férias não eram férias, era
falta injustificada, mesmo tendo um documento lá do secretário justificando com 1 mês de antecedência que ia viajar. Mas tá bom. E eu fico com essa pulguinha, viu, vereadora Chiara? Eu vou deixar essa tribuna hoje e vou continuar me debruçando, porque a minha curiosidade também me impele a me movimentar para tentar entender certos momentos delicados de um governo que pouco se abriu para discussões políticas mais aprofundadas e que me parece que, coincidentemente, com o prazo final dos trabalhos dessa, que foi uma comissão muito bem apresentada e defendida por Vossa Excelência hoje aqui nessa tribuna, parece que o Charles já não merecia mais essa defesa e foi convidado a deixar, de um minuto para o outro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem sabe a dedicação possa nos levar a entender nos próximos dias essa movimentação de bastidores, né? Nada que um diário oficial não nos possa permitir perseguir essas razões.